A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos louvar a Deus. Meu nome é Moisés e juntos vamos exaltar sobre quem o Senhor é e também contarmos uns aos outros sobre as grandezas que o Senhor fez na nossa vida. Nesse momento vamos orar antes de começarmos com o louvor. Deus, muito obrigado por nos chamar na Tua presença e exaltar o Teu nome, lembrando que o Senhor está no controle acima de todas as coisas. Todas as desavenças, Senhor, são resolvidas aos pés da cruz. E por meio dela, ó Pai, a maior desavença que havia entre o Senhor e nós foi resolvida através do amor de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui para agradecer pelo amor que o Senhor derramou e continua derramando na nossa vida. Que nesse momento o Senhor seja louvado e adorado. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar juntos, queridos. Quão formoso é o Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso é o Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é o Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, quão formoso é o Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
se te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer
o meu primeiro amor. Que a tua palavra brilhe em todo lugar. Quero viver por ti, Senhor. Sou instrumento teu, me ajude a não buscar louvor. Minha recompensa é te adorar, Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Que a tua palavra brilhe em todo lugar. Quero viver por ti, Senhor. Sou instrumento teu, me ajude a não buscar louvor. Minha recompensa é te adorar, Senhor. Que a tua palavra brilhe em todo lugar. Quero viver por ti, Senhor. Sou instrumento teu, me ajude a não buscar louvor. Minha recompensa é te adorar, Senhor. Uma das passagens bíblicas que eu tenho considerado nesses últimos meses e que tem não só me ajudado, mas provocado algumas novas perguntas e novas respostas ou novas possibilidades para se viver dentro do cenário no qual nós nos encontramos, é o conselho de Paulo que aparece na carta aos Efésios, no capítulo 5, os versos 15 e 16, onde Paulo diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O conselho, a recomendação de Paulo para os tempos maus, para os dias difíceis como esses que nós estamos vivendo, dias de muita angústia, de muitas incertezas, dias de ansiedades, dias de muitas perguntas, muitas tensões. O conselho de Paulo é remir o tempo. E esse é um conselho fundamental, importantíssimo para lidarmos com a realidade na qual nós nos encontramos. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que remir o tempo significa encontrar formas para otimizá-lo, para fazer um melhor aproveitamento do tempo, discipliná-lo, para aproveitar melhor as oportunidades. Bom,
Acredito que haja um fundo de verdade nisso. Mas remir o tempo envolve mais do que isso, e a preocupação de Paulo não é simplesmente fazermos um melhor uso dele, para otimizá-lo, mas a preocupação de Paulo, ou melhor, a proposta dele, é para que venhamos a viver de forma sábia, sejamos sábios no tempo em que nós vivemos. Há uma diferença entre remissão com dois S's e remissão com C cedilha. Às vezes nós não prestamos muita atenção. Eu mesmo nunca prestei atenção. Um amigo meu recentemente me chamou a atenção para isso. Fui no dicionário e remissão com dois S's é de onde vem a palavra remitir, que significa perdão. Remissão com C cedilha é de onde vem a palavra remir, que significa comprar, adquirir. E tanto uma quanto outra tem um sentido teológico, mas a remissão com C cedilha, remir, que significa comprar, adquirir, faz muito sentido nisso que Paulo está dizendo. Por quê? Eu diria que os tempos maus, os dias difíceis, eles têm a capacidade de nos aprisionar, nos tornar reféns da agenda dos dias maus, nos tornar presos a, a todo o cenário que os dias maus nos envolvem. Preste atenção nas conversas que você tem ou que você ouve de outras pessoas nesse período de pandemia, de crise econômica, política, etc. Né? Crise mundial. As conversas giram em torno desses temas, ou seja, os dias maus, os dias difíceis definem a nossa agenda, definem nossa conversa, definem nossa linguagem, definem nossos relacionamentos, definem nossa fé, definem nossa compreensão de Deus, porque os dias maus nos aprisionam. Foi isso que Cristo fez ao nos remir do pecado, ou seja, ele nos compra de volta, ele nos adquire de volta, ele paga a nossa dívida e nos traz de volta para si mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos adquirir o tempo de volta. Precisamos comprá-lo de volta. Comprá-lo de quem? Comprá-lo da agenda dos dias maus. Readquiri-lo dessa agenda. Para quê? Para vivermos de maneira sábia. Vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É sobre isso que eu tenho pensado ultimamente, sobre a importância de remir o tempo, sobre a importância de reconhecer a necessidade de adquirir de volta a realidade do tempo para que o Espírito Santo nos reoriente na nossa linguagem, nos nossos relacionamentos, nas nossas preocupações, para não sermos reféns dos dias maus. Tenho conversado com muitas pessoas por telefone, em encontros como esse aqui pelo Zoom e outros, converso com muitas pessoas e me impressiona a forma como o medo, a incerteza, a insegurança, a ansiedade têm oprimido essas pessoas, algumas a ponto de tornarem-se enfermas, profundamente enfermas, transtornos os mais diversos. Então, a sugestão de Paulo para os dias maus é remir o tempo. E ele continua dizendo que, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não há como descobrir a vontade de Deus nos dias maus se a agenda desses dias nos aprisiona e oprime.
qual é a vontade de Deus para esses dias? Qual é a palavra de Deus para esses dias? O que o Espírito Santo está dizendo para a igreja nestes dias? O que ele está dizendo para mim, para você, para a nossa família nesses dias maus? A única forma de compreender a vontade de Deus é quando nós somos libertos da agenda dos dias maus e passamos a viver como pessoas sensatas e não tolas, cheias do Espírito Santo, procurando compreender aquilo que Deus está fazendo. E aí vem 3 recomendações de Paulo que eu queria considerar antes de encerrar com vocês essa breve meditação. Bom, primeiro ele apresenta um conselho. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A embriaguez, bem como qualquer outro vício, ele nos preserva, ele nos mantém. E veja que os vícios geralmente são buscados por pessoas aprisionadas pelo tempo, aprisionadas pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza. Essas pessoas tendem, muitas delas, a se entregarem aos mais diferentes vícios como forma de sobrevivência nos dias maus. Não vos embriagueis com vinho, porque ele cria essa dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí Paulo nos dá 3 conselhos. Primeiro, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de coração. A primeira coisa que essa remissão ou readquirir o tempo produz em nós, e a vida do Espírito produz em nós, é uma nova linguagem. Aprendemos a falar de uma outra forma, ou seja, a nossa linguagem deixa de ser uma linguagem determinada pela agenda que nos cerca, e ela passa a ser determinada pela realidade que transcende essa situação ou as circunstâncias. Falando entre nós com salmos, hinos, essa atitude de adoração envolve elevar-se acima da realidade visível e contemplar a realidade transcendente, não visível, na qual Jesus Cristo reina sobre todas as coisas. É isso que a adoração significa. Significa ser levantado, como diz os Salmos, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A ti, Senhor, elevo a minha alma, elevo a ti a minha oração, minhas súplicas, etc. O ato de elevar é colocar-se acima dessas circunstâncias. Segundo o conselho de Paulo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Essas 2 palavras de Paulo, sempre e por tudo, elas nos assustam, porque nossa tendência é ser gratos por coisas boas e tentar esquecer, deletar as coisas ruins, como se pudéssemos fazer esse corte na nossa vida. Não. Paulo está dizendo que é preciso trazer tudo isso, toda a realidade, tudo aquilo que envolve a nossa existência, tanto pessoal quanto familiar, comunitária, tudo que nos envolve, e sermos gratos. E ser grato não significa dizer que todas as coisas são magníficas, aplaudi-las, achar que tudo é maravilhoso. Não. Significa simplesmente reconhecer que todas as coisas, como Paulo mesmo diz em Romanos, elas cooperam. Deus age através de todas as coisas, boas ou não, para o nosso bem. Então, quando nós trazemos todas essas coisas sob a realidade, o princípio da gratidão, isso transforma a nossa perspectiva.
E, por fim, ele fala sobre a necessidade de nós nos sujeitarmos uns aos outros, sujeitarmos mutuamente. E essa sujeição significa que os fardos da realidade precisam ser compartilhados, eles precisam ser vivenciados dentro da comunidade da fé, com irmãos e irmãs ajudando uns aos outros a suportarem as dificuldades do dia a dia, para que juntos possamos não só suportar os fardos, mas viver de maneira sábia, sensata, justa diante de Deus e diante dos outros. Então, esse é um conselho de Paulo que eu tenho refletido, pensado, considerado nesses últimos meses. A importância de remir o tempo, da remissão do tempo, adquiri-lo de volta, comprá-lo de volta, tirá-lo da agenda dos dias maus e permitir que o Espírito Santo nos faça compreender e discernir o tempo que nós vivemos. Procurando compreender a vontade do Senhor, porque somente pessoas sábias e libertas dessa agenda é que conseguem discernir aquilo que Deus está fazendo, porque elas não vivem debaixo ou dominadas pelo pânico, pelo medo, pela incerteza, mas elas caminham serenamente, seguras de que Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor da história, conduz todas as coisas. E três princípios que nos ajudam a viver sabiamente, compreendendo a boa vontade de Deus: linguagem, gratidão e mútua sujeição. Uma nova linguagem, levantar, olhar para cima, transcender a realidade imanente que encontramos. Sermos gratos por tudo que acontece, tudo. Coisas difíceis, duras, têm acontecido nesses dias. Não significa que nós estaremos saltando de prazer e de alegria por todas as tragédias que temos visto, mas significa que trazemos todas essas coisas e as consideramos sob o governo único e soberano de Jesus Cristo. E, por fim, fazer isso juntos, juntos, na comunhão dos santos. Que Deus, nesses dias difíceis que vivemos, nesses dias maus, nos ajude a remir o tempo, para que possamos viver sabiamente nesses dias de tanta dificuldade, tanta luta e tanta confusão. Que Deus abençoe a todos, um abraço carinhoso para todos vocês, sigo acompanhando as notícias do seminário, das pessoas orando aqui, que Deus assim os guarde e os abençoe em nome de Jesus. Amém.